Eu preparei uma pequena apresentação para fazer hoje para vocês, né, com muito carinho, sobre o Estatuto do Direito do Paciente, a importância da gente ter uma lei de direito do paciente no nosso país. Então, iniciando a apresentação, a gente já pode. Isso. Então, eu trouxe uma reflexão inicial para que a gente possa pensar em que estágio a gente está no nosso país acerca do avanço do direito do paciente. O paciente ele foi reconhecido como um sujeito de direito apenas na década de 70. Então, a gente pode imaginar o quanto que é recente que as pessoas, quando se encontram sobre cuidados em saúde, elas têm direitos específicos, tão somente em razão dessa condição. Então, a gente avançou para o reconhecimento do paciente como um sujeito de direito. Na década de 90, nós temos as leis de direito do paciente. A primeira lei de direito do paciente ela é de 1991, da Finlândia, e a gente pode dizer que na década de 90 há esse movimento legislativo de reconhecimento do direito do paciente. No começo do século XX, a gente tem uma premissa que hoje a gente entende que é uma premissa, um pressuposto do direito do paciente, que é o modelo do cuidado centrado no paciente. E, para além dessa premissa, eu trago outras duas, que é o engajamento do paciente no seu próprio cuidado e também o modelo da mutualidade, ou seja, o modelo de parceria entre o profissional de saúde e o paciente. E nós, de forma, né, a implementar esse direito, temos, digamos assim, instrumentos, mecanismos específicos, como os serviços de apoio ao paciente. Até pensei aqui com um vídeo, assistindo um vídeo, né, do Oncoguia, esse vídeo emocionante, e pensei que o Oncoguia ele desempenha no Brasil, né, esse papel, e o que o Tiago muito bem apontou, né, que isso deveria se tornar uma política pública. Prosseguindo, então, nós temos uma importância. A gente pode prosseguir, então, nessa apresentação. Nós temos uma distinção que é muito importante de ser realizada, que é entre direito do paciente, direito do consumidor e direito do usuário. O usuário é aquele que faz uso de um serviço de saúde, que busca o acesso a bens e serviços de saúde. Ele tem uma relação com o provedor do serviço. O consumidor, ele é um consumidor que adquire ou utiliza um produto, né, um serviço como destinatário final. Os seus direitos vão se enquadrar no Código de Defesa do Consumidor. Ele é permeado por uma lógica do consumo própria, né, dessa esfera do direito. Quando a gente está falando de paciente, a gente não está falando de consumidor e nem está falando de usuário. A gente está falando daquela pessoa que se encontra sob cuidados em saúde e que tão somente, em razão dela se encontrar sob cuidados em saúde, a despeito dela ser ou não consumidora, ela tem direitos, tão somente em razão dessa condição humana. E esses direitos, eles são em relação ao profissional de saúde. Então, os direitos dos pacientes, eles são direitos específicos que se aplicam a pessoas que se encontram sob cuidados em saúde. E como a gente vai ver no próximo slide, na próxima apresentação, esses direitos dos pacientes, eles derivam dos direitos humanos, né? Por quê? Porque eles têm como base a dignidade humana, essa dignidade intrínseca do paciente e também a sua autodeterminação e sua integridade corporal. Então, nós temos o reconhecimento do paciente como um sujeito de direito. Esses direitos derivam tão somente dessa condição humana do próprio paciente, de todas as pessoas. E é muito interessante a gente pensar que nós temos, então, o direito do paciente, que ele é derivado dos direitos humanos. Então, do campo dos direitos humanos, nós vamos trazer direitos para a legislação interna. Falando já da legislação interna, nós temos o projeto de lei 559, de
2016, que foi o projeto de lei que o Tiago, inclusive, fez referência, que nós chamamos de Estatuto de Direito do Paciente. Nesse Estatuto de Direito do Paciente, ele é para qualquer paciente, para qualquer tipo de serviço, seja público, seja privado, porque são direitos que derivam da dignidade humana, do reconhecimento desse paciente como um sujeito que possui sua autodeterminação e sua integridade. Então, nós temos o direito de contar com acompanhante, o direito de qualidade, o direito à informação, o direito de não ser discriminado, o direito à confidencialidade de suas informações pessoais, o direito à privacidade, o direito de acesso ao prontuário médico e o direito de morrer com dignidade. Então, o projeto de lei 559, atualmente, ele tem um relatório, né, do seu relator na CCJ, um relatório positivo de aprovação, e agora ele precisa ser aprovado pela CCJ para que ele seja encaminhado ao Senado Federal. Então, é muito importante que o Brasil conte com uma lei de direito do paciente. Como eu havia dito antes, as leis de direito do paciente datam da década de 90, então nós estamos aqui muitos anos atrasados para que a gente possa contar com uma lei de direito do paciente. Quais seriam, então, alguns benefícios de uma lei de direito do paciente? Vamos ver alguns benefícios no próximo slide. Por favor. Esses benefícios, então, de forma assim bem sucinta, né? Eu quero trazer para vocês. O paciente, então, ele desenvolve habilidades para identificar os seus exames, práticas terapêuticas inúteis, procedimentos invasivos. Então, o paciente empoderado, né, a partir dos seus direitos, aqueles direitos que foram mencionados, ele vai ali desenvolver esse tipo de habilidade, inclusive, digamos assim, sendo um próprio agente da sua segurança. Esses pacientes eles participam ativamente do seu cuidado, eles trazem informações relevantes para as suas consultas, e isso contribui para diagnóstico com maior acurácia, e também diante da forte de poder que existe na relação médico-paciente, esse paciente também mais informado, que participa da tomada de decisão, ele vai ali trazer outros elementos que vão contribuir também para o seu cuidado. Em relação às funções da Lei de Direito do Paciente, a gente vai ver em seguida, rapidamente, na próxima apresentação. Então, eu trouxe aqui uma ideia de função expressiva da lei. Né? Então, a lei, ela tem, para além de uma função que é meramente, digamos assim, reguladora de condutas, mas essa lei ela vai sinalizar valores e consensos morais pactuados na nossa sociedade, né? Ela vai marcar um campo daquilo que no direito, né, no cuidado em saúde é aceitável e não é aceitável, que o profissional de saúde adote condutas aceitáveis e não aceitáveis. Então, a lei vai estabelecer um mínimo ético para a atuação do profissional de saúde. Ela também vai trazer, né, visibilidade para a temática do direito do paciente, permitindo com que políticas públicas sejam executadas, campanhas públicas, discussão na sociedade, como essa discussão que a gente está fazendo nesse momento, que é de extrema importância, e também ela provoca mudança de comportamento, principalmente em profissionais que necessitam de uma lei, né, para se ajustar às suas condutas. Né? Existe um grupo de pessoas, isso não só da saúde, mas existe um grupo de pessoas que precisam de lei para que elas regulem e ajustem as suas condutas a determinados padrões éticos, que é o que a Lei de Direito do Paciente também traz. Enfim, então, para fechar a nossa conclusão, né? Quais seriam essas reflexões para que a gente possa pensar acerca da necessidade, da imperiosidade, né, do Estado brasileiro, do Brasil, contar com uma lei nacional de direito do paciente? Então, para a próxima apresentação, então a gente precisa da lei, né, para conscientizar os pacientes próprios direitos, porque os próprios pacientes eles não têm consciência de que eles são titulares de direitos e de que muitos deles são
legítimos. Então, a gente precisa conferir legitimidade a esses pleitos e empoderá-los, né, como sujeito de provocar mudança de comportamento de profissionais de saúde que precisam sim de uma lei para atuar eticamente, né? Já disse que não são todos, mas existem profissionais de saúde que necessitam da lei pautando a sua atuação, conferir visibilidade ao tema em toda a sociedade brasileira. A gente ainda fala muito pouco no Brasil sobre o direito do paciente, sobre a sua importância para os melhores resultados em saúde. Alterar a formação dos profissionais de saúde, na medida em que a lei ela vai ser incorporada aos cursos de graduação, né? A gente ali traz desde a formação uma conscientização dos profissionais. E também a gente é importante, né, demarcar, como eu havia dito antes, esse campo ético e jurídico das condutas para os profissionais de saúde e também para os pacientes, e por fim, que os hospitais, as unidades de saúde, elas implementem políticas institucionais com base na legislação. Então, é muito importante que o direito do paciente ele não seja incorporado aos cuidados em saúde, à ambiência do cuidado em saúde, a partir da reivindicação apenas do utente, mas também que isso seja uma política institucional de hospitais e de demais unidades de saúde. Muito obrigada por esse momento, e aqui eu encerro essa apresentação. Muito obrigada e me coloco aqui à disposição para o nosso debate. Obrigada.